Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Kaltenbach, eu sou skipper, sou survey também. E eu vi o vídeo do Rafael mostrando o adenamento de uma embarcação quando fazendo uma curva aqui para Boreste. E vi uma excelente oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre as manobras do capitão, tá? Será que alguma coisa poderia ser feita para evitar esse adernamento no sentido de como contrapor a manobra inicialmente feita errada? Será que a forma com que o comandante comandou os lemes e os motores foi adequada para evitar esse tipo de acidente? Eu vi que muitas pessoas comentaram sobre problema de estabilidade, estão corretíssimos, tá? Certamente essa embarcação tem um problema de estabilidade estática. Algumas vezes ocasionadas, como um companheiro falou, de um problema de projeto de fabricação, é possível, tá certo? Outras até, e mais provável até, em função dos pesos e das modificações que o proprietário e que o armador vai fazendo ao longo do tempo na sua embarcação. Tá? Ele se esquece que combustível e água são pesos que ficam abaixo do centro de gravidade e contribuem com o aumento da estabilidade estática. Ele esquece que toda vez que a gente coloca freezers, coloca gelo, coloca equipamentos, televisões, colchões, enfim, pesos acima do ponto do centro de gravidade, que normalmente fica na linha do convés um pouco abaixo dele, né, normalmente abaixo dele, nós estamos desestabilizando a embarcação, fazendo com que ela perca sua estabilidade estática e tornando um acidente como esse aqui, parece até besta, né? Ele simplesmente fez uma curva para Boreste e a embarcação dernou prováveis e em um mar agitado muito mais então, né? Se tornando um risco aí para as pessoas, para as vidas a bordo e para o equipamento também, para a embarcação. Então, assim, independente do motivo pela qual a estabilidade estática está alterada, eu queria falar um pouquinho sobre qual seria a manobra para contrapor essa tendência inicial da embarcação tombar então para bombordo quando numa curva para Boreste. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Eu vou tirar um pouquinho o vídeo e vou botar nisso aqui. Vamos lembrar o seguinte, né? Eu vou selecionar aqui, vamos imaginar que isso aqui seja a nossa embarcação. Eu vou desenhar aqui para poder salvar depois. E vamos imaginar uma situação em que, por exemplo, ou melhor, uma situação não, exatamente a situação em que nós temos lá, né? Em que a embarcação está fazendo então uma curva para Boreste, tá certo? Então, nessa situação, ela está aplicando, o comandante aplicou leme para Boreste, tá certo? Quando ele aplica leme para Boreste, então nós temos duas forças aqui se contrapondo, né? Na nossa embarcação, tá certo? Vamos colocar aqui então nosso ponto de pivotamento, que a gente chama de pivot point, que é exatamente onde a embarcação vai rodar durante a execução da curva. E aqui do outro lado nós estamos vendo aqui um corte longitudinal da embarcação. Vamos lembrar do seguinte, tá? Quando a gente aplica, tá certo, o nosso leme para Boreste, o que acontece quando a gente está falando da embarcação no sentido longitudinal? Tá? Quando a gente aplica o leme fortemente para Boreste, a primeira coisa que a embarcação faz é dar uma pequena inclinada para Boreste, seguida de uma inclinada para bombordo, para então poder efetuar a curva. Tá? Mas inicialmente, se vocês perceberem, talvez muitas pessoas não tenham percebido isso, mas façam isso na embarcação, acelere e dê uma curva e faça uma curva fechada para Boreste, e você vai ver que a embarcação inicialmente ela inclina para Boreste antes de entrar na curva, e depois ela vai adernando para bombordo, tá certo? Para finalizar a curva. Por que isso acontece? Vamos entender. Né? Quando a gente aplica inicialmente o leme para Boreste aqui, duas forças começam a agir. Tá? Mas a primeira delas, na verdade, já que o fluxo do hélice, né, o fluxo causado pelo leme vai para esse lado, é fazer com que a embarcação que está equilibrada aqui no centro de gravidade dela, vamos botar um pontinho aqui de centro de gravidade, tá certo? Comece a adernar para o lado oposto. Ela começa adernando para esse lado, tá certo? E a parte do casario, ou seja, a parte que está acima do ponto de gravidade, aderna para esse. Então a embarcação faz simplesmente isso aqui inicialmente, para depois fazer isso aqui e adernar para o outro lado.
Tá? E por que ela faz isso aqui? Tá? Porque a força do leme, tá? A primeira ação que vai existir é a força do leme. Ela pega o fundo do casco e empurra para esse lado, fazendo com que ela indane para esse lado. Logo em seguida, a embarcação entra na curva e as coisas mudam, tá certo? Porque a resistência da água faz com que a força centrípeta da embarcação faça a embarcação adernar para o outro lado. Então, esses sentidos aqui de seta, eles se invertem no segundo momento, tá? Então, no segundo momento, acontece isso aqui. E aí a embarcação começa a adernar para o outro lado, tá? Então, entendemos isso aí, tá? Deixa eu dar uma apagada aqui nisso aqui agora, só para não ficar confuso, tá? Então, no segundo momento, ela vai adernar para o outro lado. O que eu vi naquele vídeo é que é uma coisa instintiva, né? Quando a gente percebe que a embarcação está tombando para Boreste, instintivamente o comandante tem a ideia de o quê? De passar o leme para o outro lado, tá certo? Visando sair da curva e acelerar, tá certo? Esse é o maior erro que o marinheiro pode cometer. Porque quando ele faz isso, de passar o leme para o outro lado, tá certo? Vamos ver então a outra situação agora. Tá? A embarcação está curvando para o outro lado. Aí o que o comandante faz? Ele passa o leme para o outro lado. Quando ele passa o leme para o outro lado, tá certo? O que acontece? A embarcação que estava já adernada dessa forma, e você passa o leme para o outro lado, você faz com que a força que existe embaixo do casco e acelere se inverta, fazendo com que você tenha um movimento de rotação ainda maior do que aquele que já existia. Né? E foi exatamente isso que fez com que aquela manobra que já começou ruim, já começou adernando a embarcação, aumentasse de intensidade e fizesse com que a embarcação capotasse de vez. A manobra correta, quando você dá uma manobra forte e sente que a embarcação está adernando muito para um lado, jamais o marinheiro pode botar o leme todo para o outro lado e acelerar. Porque ele não vai sair da manobra, pelo contrário, ele vai intensificar o problema e fazer com que a embarcação aderne de vez. Tá? Porque ela vai girar, o leme passando para o outro lado vai contribuir para que ela gire no sentido que a gente não deseja. Tá? A manobra correta para sair dessa embarcação é colocar o leme ao meio e tirar o motor, tá certo? E não o leme para o lado oposto colocando o motor. Isso vai garantir que o acidente aconteça. Tá? Então não estou dizendo que talvez ele possa ter evitado, nós não podemos dizer isso, porque a gente tem que testar para trazer isso. Mas provavelmente ele pudesse ter feito isso se ele tivesse colocado o leme ao meio e retirado o motor no lugar de inverter o leme e acelerar. Tá? Então, vamos ficar atento porque o nosso instinto nos diz para fazer o contrário. E isso, então, intensifica a possibilidade de um acidente.